Bom, tudo bem aí, galera? Hoje é a nossa primeira videoaula, né, do conteúdo de Sociologia, tá? Segundo ano do ensino médio, turminha aí da Ponte Rasa e da Penha, tá? Então vou começar hoje com vocês. Lembrando, o nosso material é o da apostila aí de vocês, da Positivo, tá? Então vou seguir o conteúdo de acordo com a apostila, tá? Fazendo agora com vocês. Fazer essa pequena introdução, aí depois você tem que fazer aquele favorzinho pro professor, dar aquele feedback, né, ver se ficou boa a aula ou não, porque aí a gente vai tentando melhorar, tudo bem? Então vamos lá. No início do nosso capítulo, a apostila vai nos questionar algumas coisas referentes à questão da cultura, né? Questão, né, do preconceito, né, da aceitação, né? E aí vamos entrar aqui já na página 5, né, para iniciar esse capítulo, né, com o seguinte questionamento, né, com a seguinte frase aqui. Ao julgarmos se uma pessoa tem cultura em nossa sociedade, é comum fazermos uma relação com os seus anos de estudos escolares e também com o volume de conhecimento adquirido na leitura de livro. Não só isso, né? É muito comum, né, nós observarmos, na verdade, que o ser cultural hoje é o ser erudito, né, aquela pessoa que curte música clássica, né, MPB, balé, essas danças assim, né, mais que eu não considero assim tão comuns, né, para a grande maioria das pessoas, né, visando aí que as pessoas curtem, né, gostam de outros tipos de música, até mesmo a questão do funk, rock, entre outros aí, tá? Então, assim, já fazendo uma pequena avaliação, né, é errado você considerar uma pessoa que tem cultura só se ela curte esse determinado tipo, né, de programas, né? Até porque não é isso que vai definir a cultura dela. Tudo bem, ela pode ter uma cultura erudita, mas não é porque você, né, acaba gostando de outras coisas, de outras áreas, estilos de música, né, eventos que você deixa de ser cultura, tá? De ter cultura. Então, assim, o que é importante entender? Né? Não ter os extremos, tá? A cultura, ela é algo feita só pelo homem, né? Isso é uma das grandes diferenças do homem e os animais, né? E a grande questão da cultura é exatamente os diversos tipos de expressões artísticas, musicais, né, danças, entre outros que nós temos, né? Até porque senão seria algo bem monótono, né? Se você só pudesse, já pensou só ouvir, pelo amor de Deus, né? Nem eu consigo. Gente, isso daqui é uma boa viagem mesmo, tá? Então, assim, a cultura está aí, né? Hoje nós vivemos um mundo globalizado, né? Então, cada um aí dentro, né, do seu gosto. O que não pode ocorrer, tá? O que não pode ocorrer é o julgamento, a questão do preconceito contra a cultura dos outros. A determinada situação não faz parte do seu cotidiano, mas o respeitar é parte do seu cotidiano, te faz diferente, né? Muitas vezes eu vejo, né, às vezes algumas críticas, principalmente quando a gente envolve questão religiosa, tal, né, que são religiões que são menos frequentadas, né, no nosso país, né, que nem se você for pegar o islamismo, até mesmo, né, as questões mais espíritas, umbandistas, entre outros, eles sofrem bastante preconceito aí por parte da grande maioria das pessoas, tá? Então, isso daí também não pode acontecer, né? A gente tem que respeitar a religião, respeitar opções aí que sejam de cada uma das pessoas, tá? A cultura, né? Seguindo agora na página 6, tá? Vou tentando sempre estar avisando mais ou menos vocês. Eu estou aqui com a apostila no computador aberta. Eu vou tentando sinalizar para vocês aí, para que vocês possam acompanhar, tá? É, a cultura ela rompe as divisões aí dos seres humanos. E aí, que nem eu falei, nós vemos uma sociedade globalizada, né? Hoje, pô, tá até aqui, né? A tecnologia aí, né? Fácil acesso aí para todo mundo, né? Então, o que acontece? Nós acabamos tendo um pouco mais de contato com culturas diferentes.
E isso, muitas vezes, a pessoa se sente, né, atentada, né, e gosta daquilo que ela está assistindo, do que ela está vendo, e ela vai começar a incorporar essa cultura na vida dela, tá? E isso é extremamente normal, tá? Vocês têm que pensar o seguinte: o ser humano, nós vivemos de símbolos, na verdade, né? As letras, os números, as placas, tudo isso daí são símbolos, né? Nós vemos aí figuras, né? E a cultura também. Muitas vezes não é algo que você possa tocar, pegar, mas você pode ouvir, refletir sobre, né? Então a cultura tem essa dinâmica aí mais interessante, tá? E aí, por exemplo, quando a gente vai começar a avaliar, né, a questão antropológica, né, é, dentro da ideia da cultura, né, nós vamos perceber o seguinte: a civilização ela surge de maneiras diferentes, gostos, né, diferentes, e vai avançando com o passar dos anos. Então é óbvio que cada uma dessas civilizações vão desenvolvendo sua maneira de ver o mundo, né, de entender o mundo e automaticamente dentro, né, das suas crenças, né, de realizar suas festas, realizar seus eventos, tá? É, é o que a gente chama, né, é algo natural, né? Algo natural, né? Não tem jeito assim, falar assim, não existe ninguém sem cultura, tá? Todo mundo tem uma cultura, todo mundo acaba é, desenvolvendo, às vezes, a sua própria forma de cultura, mas é assim, é do ser humano, não tem como você querer tirar do ser humano isso, tá? O que vocês têm normalmente dentro disso é a questão, né, do preconceito, a questão, né, do julgamento, principalmente porque o ser humano tem muito medo do desconhecido, né, o temor do desconhecido. Então, quando vem algo que é novo, né, as pessoas acabam evitando, né, ficando com certos receios, tá? Bom, agora é página 7, tá? Seguindo. A cultura é um dos aspectos que nos diferencia dos animais, tá? Então é exatamente isso. Os animais, eles não entendem o funcionamento da cultura, né? Os animais, eles agem de acordo, né, com a sua sobrevivência, né? Porque as formigas trabalham muito, tá? Mas isso é uma questão de sobrevivência da própria espécie, né? Eles não entendem isso como cultura, até porque aqui a gente sabe, né? A questão dos animais racionais e irracionais, né? Não que todo ser humano seja um animal racional, a gente sabe que tem hora que, né? É melhor acreditar que tem uns que não tem, não. Isso faz parte. Bom, aí aqui a gente vai ter um questionamento aqui na página 7, que é o seguinte: se você já se questionou sobre como os seres humanos se tornaram capazes de produzir cultura, tá? Então, não existe uma resposta correta para isso, tá? O ser humano, ele, de acordo com a sua existência, de acordo com o seu processo evolutivo, ele vai desenvolvendo, ele vai se especializando em determinado tipo de cultura, determinado tipo de pensamento, tá? Alguns estudiosos aqui, como vocês vão acabar vendo na apostila, tá? A gente vai ter o Kroeber, né, que vai ser um dos primeiros antropólogos, né, que vai estudar a origem da cultura, e aí defende a ideia que o desenvolvimento da capacidade humana de produzir cultura ocorreu de forma repentina, de um momento para o outro, por meio da modificação. Então é exatamente isso que a gente falou, esses avanços da sociedade, esses avanços na questão cultural, né, esses avanços nas civilizações fez com que o ser humano fosse desenvolvendo cada vez mais, né, novas culturas, que sejam músicas, que sejam poemas, que sejam danças, que vão surgindo aí de acordo com a evolução humana, tá? E aí o ser humano teria criado o seu processo evolutivo na medida em que passou a modificar a natureza para assegurar sobrevivência, a sua sobrevivência e garantir sua comodidade, tá? E aí ele vai citar alguns exemplos, como a geração do fogo, as ferramentas, então vai mostrando exatamente a questão do homem, da adaptação do homem para as condições do ambiente. Bom, professor, o que isso aí vai nos gerar? De acordo com determinados períodos, o homem precisa fazer as modificações necessárias para eles, né? Hoje nós vivemos o quê? Hoje a cultura
ela é um patrimônio da humanidade, entre essas diversas culturas que temos, mas ao mesmo tempo, né, nós somos, que nem eu falei, um mundo globalizado. Um mundo globalizado que tem, né, na sua base central o sistema capitalista. Então a cultura também ela se torna algo que é um produto, como tudo, como os trabalhadores são. Né? Nós vendo, por exemplo, eu não estou aqui é, à toa, estou aqui porque eu recebo. Né? O meu produto é dar aula, né? O produto de vocês, sei lá, jogar bola, ou ser vendedor dos pais, entre outros. Então, assim, nós vendemos nossa mercadoria. E a cultura, a partir desse momento, ele também se torna uma mercadoria, tá? Então, a gente sabe, né? Muitas vezes, algumas questões culturais, elas não chegam nas áreas mais periféricas, por quê? Porque existe um custo para você poder usufruir daquela cultura. Quando eu falei lá no começo para vocês, a é, questão das músicas eruditas, né? A gente sabe quanto que custa para você ir em umas apresentações dessas. Muitas vezes quem consegue ir do pessoal mais simples vai nesses eventos que a gente tem pela cidade, aniversário da cidade. É, antigamente, né, nós tínhamos a semana cultural, né? Então é nesse momento que essas pessoas acabam usufruindo desse novo, que para elas é desconhecido. Né? Se pegar vocês aí agora, muitos de vocês vão falar para mim que não gosta, eu não gosto de ópera. Mas assim, você já teve a oportunidade de assistir, de ver, né? Eu particularmente falo por mim, eu não gosto, tá? Então, fica tranquilo. Mas eu tentei gostar, fui assistir algumas vezes, até agora pelo fácil acesso, né, que a gente tem na internet, mas não é um negócio que me atrai. E não me considero uma pessoa que não tem cultura, porque eu não gosto de música erudita, né? Pelo amor de Deus. A gente tem que começar a desmistificar esse tipo de coisa, tá? Bom, na página 7, nós iremos, né, vocês vão fazer essa atividade no caderno de vocês, tá? A natureza é a cultura, o processo adaptativo dos seres humanos, que vai falar exatamente sobre essa questão do desenvolvimento do ser humano, né? A questão da sua evolução, e vai fazer aqui uma relação, né, com o conteúdo que está na própria página 7 também. Tá? É bem simples a atividade, não tem nada de complicado. Tá? E aí depois, né, na segunda aula de Sociologia, eu vou estar passando para vocês o restante da explicação. Tá? Não se esqueçam, toda semana, toda terça, quarta-feira, nós estaremos aí. Eu vou disponibilizar também, fora esse vídeo, vocês vão ter um material escrito, né, um slide, um texto explicativo, tá? Junto com a matéria de filosofia também. Tudo bem? Então, nesse momento aí, nós vamos fazer aí, então fizemos a página 5 até a página 7. Vocês têm o exercício da apostila para fazer, né? Vai ter ainda a parte de filosofia, e aí na próxima semana eu vou disponibilizando o restante. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado aí. Estou tentando, sempre aceitando críticas de vocês, então podem mandar mensagem lá pela própria resposta aqui, né, que vocês recebem, e aí a gente vai tentando melhorar cada vez mais para que as aulas de sociologia e de filosofia sejam melhores aproveitadas, né, melhor aproveitadas por vocês, que esse é o intuito, tá? Bom, de novo, obrigado, espero que vocês gostem desse momento e logo logo também tem mais conteúdo para vocês. Tchau, tchau.